Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Estamos procurando dar sentido às coisas que vivenciamos na nossa vida. Coisas, força de expressão, lógico, porque a nossa vida emocional ela tem um sentido tão significativo para a nossa existência, porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, mostra muito aquilo que nós somos. Está dentro do enigma da esfinge, conhece-te a ti mesmo. E a gente só se conhece justamente na medida com que você está aberto a esse conhecimento, na medida com que você olha para dentro de você e começa a ver a partir das coisas, entre aspas, dos sintomas, da maneira de ser, a maneira de agir diante de certas situações, que você começa a perceber quem é você. Então, dentro desse sentido que nós queremos dar, hoje vamos falar um pouco sobre angústia. A palavra angústia, ela vem justamente de uma situação que muitas vezes está naquela relação com a dúvida. Eu tenho dúvida de tantas coisas. Sim, a dúvida é cartesiana, né? Nós já falávamos isso. E se a dúvida é cartesiana, eu preciso parar para pensar. Penso, existo. Apesar disso já está superado pela neurociência, mas enfim, tem a sua contribuição ainda. Penso, logo existo. E para que eu pense, eu preciso duvidar. A dúvida é fundamental. Eu duvido, penso, logo existo. Isso vem de Descartes. Descartes ajuda-nos a pensar esse produto cartesiano. Bem, mas essa angústia que muitas vezes nós nos deparamos, lógico que ela é diferente do medo, ela é diferente da ansiedade, mas tem muitas pessoas que vivenciam angústia, aliás, todos nós, eu também faço parte. Só que nós precisamos saber como lidamos com isso, como que nós entendemos esta agonia mental, porque não deixa de ser uma agonia mental, parece que a gente está morrendo, dá um vazio existencial, principalmente dentro dessa patologia do vazio que estamos vivendo ultimamente. As pessoas andam correndo em busca do nada, do vazio. Como diz o livro do Eclesiástico, muitas vezes a gente corre e não chega a lugar nenhum. Isso é triste demais. Então nós queremos dar sentido a essa angústia, quer dizer, o que sentido ela tem na minha vida para que eu possa fazer um ganho com ela. Essa é a dinâmica. Não me fechar, portanto, na angústia, como eu também não vou me fechar na dúvida. A dúvida, nós vamos tratar depois de uma outra época, que ela provoca neurose. Isso é bem freudiano. Mas eu queria dizer que esta dúvida que muitas vezes nós nos deparamos, elas são necessárias. As dúvidas são necessárias para o nosso bem viver e para nos descobrirmos como pessoas. Aí de repente você tem aquele conflito que você deve estar passando agora. Aí você para dentro desse conflito e fala, então, por que isso, né? Aliás, não por quê, né? Essa palavra acho que é um pouquinho desgastante, mas para que isso? Como é que eu posso tirar um ensinamento para isso? Principalmente daquele sufoco insuportável que muitas vezes parece que eu não vou aguentar. E quando você partilha com as pessoas, muitas vezes as pessoas falam, você é um fracassado, você é um fingido. Não, ninguém é fracassado, ninguém é fingido. Tem pessoas que não estão conseguindo dar conta da situação. Por isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui para que nós busquemos juntos um sentido para essa angústia. Muitas vezes as pessoas relatam um sentimento de vazio, como eu já dizia. Sentem conflitos diante das inúmeras possibilidades de escolhas no dia a dia e questionam o sentido dessa existência. Eu preciso dar respostas e tem momento que eu não sei o que fazer. Isso me gera uma angústia? Sim, necessária, gostosa, plausível. E se eu errar na minha atitude, recomeça? Qual é o problema? Por que a gente tem que ter um superego tão rígido que parece que nós temos que dar satisfações das nossas vidas às pessoas? Por que isso? O Kierkegaard, que fora um filósofo, ele nasceu em 1813 e morreu em 1855. Olha a afirmação que ele diz com relação à angústia. O ser humano sente desamparo, incerteza, falta de controle diante da liberdade de decidir.
Optar por um caminho significa correr riscos, abrir mão das alternativas. Isso é angustiante. Se eu tenho uma angústia, é porque eu não sei o que decidir naquele momento. Mas uma vez que você decidiu, acabou. Olha, você tem duas alternativas. Se você escolhe a alternativa A, você não pode ficar lastimando porque você não escolheu a B. Isso vai gerar um mal-estar, um vazio cada vez maior dentro de você. A vida é feita de escolhas, como a gente sempre tem dito. Então, escolha de uma vez e pronto. O resto depois, as consequências vão surgir. Se de repente eu errar, é como numa prova de múltiplas escolhas, né? Você tem lá 5, 6 alternativas, às vezes 5 alternativas normalmente. E aí você tem que escolher uma. E às vezes que parece que aquela da letra A esbarra com a letra C, parece parecida a B com a letra D. E aí, você tem que fazer uma escolha. Se você sabe, você decide e escolhe. Agora, se você está inseguro, você está suscetível a cair nessa situação de angústia. Agora, quando você não está, portanto, em dúvida, você escolhe. E se você escolher o mal, não tem problema também, digamos assim. Eu acho que é feio a gente retomar. Platão, ele tem essa frase que eu gosto muito, ele diz assim: não é feio a gente mudar de ideia, o que é feio a gente não tem ideia boa para mudar. Então, mas se você tem ideias, hoje eu tenho essa ideia, amanhã pode ser que eu tenha uma outra ideia. E qual é o problema? Não tem que dar satisfação para ninguém, nós vivemos juntos, mas ninguém pode ficar cobrando. Somos humanos, portanto suscetíveis a uma série de situações. Reconhecer um quadro de angústia é uma função que cabe a especialistas, lógico, você não tem a menor dúvida. Mas os angustiados de plantão, como todos nós, a gente pode contribuir, fazendo algumas perguntas que nós mesmos fazemos. Por exemplo, o que é angústia para você? É pensar como seria a minha vida se eu tivesse estudado medicina, se eu tivesse estudado psicologia, porque parece que as pessoas não estão muito satisfeitas. Elas vão um pouquinho influenciadas com as outras. Acho que talvez nessa corrida frenética do dinheiro, né, parece que a gente precisa ganhar dinheiro. E tem pessoas que às vezes se dedicam de uma maneira tão eficaz em algumas coisas que não são tão rendáveis. Mas o que é importante? O importante é que a pessoa possa se sentir bem e dar resposta às suas perguntas. Bem, é pensar como seria a vida se eu tivesse estudado psicologia, como eu estava falando agora. Eu, por exemplo, estudei psicologia, depois eu fui para o caminho da psicanálise, enfim, tudo isso é muito bom, tudo muito plausível, mas e se de repente eu quisesse fazer outra coisa? Eu tenho que saber me adaptar. As pessoas que conseguem se adaptar são as pessoas bastante inteligentes. Parece que diz o Piaget isso, né? No processo educacional, lógico, mas a gente também pode usar isso no processo emocional. Quem se adapta é inteligente. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Se você consegue se adaptar, é sinal que você está sendo inteligente, está sabendo escolher entre tantas coisas o que é melhor para a sua vida. Muito bem. A incerteza sobre as consequências de decisões que você já tomou. E daí, né? Eu acho que são coisas que acontecem. Isso pode gerar uma certa angústia, mas já tomou, paciência, o que nós vamos fazer? Isso vai levar você a ser mais maduro, mais coerente. Por isso que é importante que você se concentre em você. Por favor, não vai tomar uma atitude, para pensar 2, 3 vezes. Você não está titubeando, não. É que você também, não é que você está com vontade de acertar, não é isso. Ou está com medo de errar, também não é isso. É que você quer fazer algo que contribua para que a história seja diferente. Eu falava agora há pouco do superego. O superego é rígido, ele cobra da gente o tempo todo, isso não tem a menor dúvida. E a gente tem que tomar conta dessa rigidez que muitas vezes acaba sendo um tirano na vida da gente. Então vamos relaxar, pensar, refletir e assim por diante. Infelizmente, a maioria dos angustiados só procura ajuda especializada quando a sensação ruim beira o insuportável. O ideal é a busca de um psiquiatra, conjuntamente, lógico, com um tratamento de psicólogo, até de um psicanalista.
para que possamos trabalhar o desenvolvimento emocional. Você traz a sua queixa e nós vamos pensar na demanda. Olha, eu tenho me sentido muito angustiado ultimamente. Vamos pensar nisso. O que te angustia? E se você vive angustiado por uma série de situações, por que manter-se nessa angústia? Por que ficar ali? Se você pode dar um passo adiante, se você pode vencer com as situações que a vida vai exigindo de você. Então, a angústia é um problema de saúde e necessita de acompanhamento. Porque se você vive angustiado, você acaba ficando uma pessoa triste. Como diz o livro do Eclesiástico também, uma pessoa triste não sente nem o sabor da comida, ela acaba perdendo o gosto pela vida. Ela não vê uma perspectiva de vida diferente, ela não vê luz na sua vida futura. Então, isso acaba complicando muito a sua vida existencial, com toda certeza. Então, ela acaba sufocando e acaba vivendo um silêncio exacerbado, quer dizer, acaba fechando em si mesmo, parece que ninguém me entende, ninguém gosta de mim, mas tudo é um risco. Então, alguns pontos que eu gostaria de dizer para vocês que ajuda a gente a pensar um pouquinho nessa angústia. Como eu falava, concentre-se em você. Quem eu sou, o que eu quero, quais são as minhas escolhas, o que eu estou decidindo para a minha existência. E procure ter aquela frase que eu tenho, e é uma sabedoria árabe que diz: nunca se justifique. Teus amigos não vão precisar de justificativa e teus inimigos não vão acreditar. Então, fica na sua, tranquilo, sereno, concentre-se em si. Seja gentil para consigo mesmo. Por favor, não se agrida, goste de você. Goste da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar e refletir. Então, fica gentil com você mesmo, por favor, isso é fundamental. Permita sentir as emoções negativas. Naquele momento que você está sentindo, não tenha um comportamento de negação. Não, isso eu não quero. Não, permita sentir para ver até que ponto você está envolvido com essa situação e até que ponto você pode crescer e amadurecer e tornar a sua realidade com uma nova perspectiva. Tomar novas decisões. Isso vai fazer você bem diferente, vai fazer muito bem para você. Aceite que a outra pessoa não vai pedir desculpas. Que ponto é esse? Às vezes aquela pessoa te magoou e tudo mais, você fica esperando, eu quero que ela peça desculpa porque eu estou muito magoado. Não, supera tudo isso. Talvez aquela pessoa tenha falado algo para você que ela nem consciência disso ela tem. E de repente ela acaba falando alguma coisa que nem passou, talvez pela consciência dela. Estava muito mais no plano inconsciente. E de repente você fica esperando. Não espere isso, não. Tome uma atitude você primeiro. Cerque-se de pessoas que somam, de pessoas que agregam a sua vida, de pessoas que vão ajudar você a se compreender como pessoa, de pessoas que te valorizam. Agora, pessoas que te subestimam, pessoas que colocam você abaixo do zero, quer dizer, pessoas que estão infelizes consigo mesmo, então elas serão infelizes também para com as outras e farão as outras infelizes. Então para pensar um pouquinho. Permita-se falar sobre a sua angústia, principalmente com um especialista, lógico, mas se você tem um amigo que você pode partilhar, olha, eu estou um pouquinho angustiado, aí quando você começa a falar, você começa a perceber, parece que não é tão bem isso, não. Eu aguento sim, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, tudo isso está me ajudando a crescer. Parece que não é tão pesado assim como eu pensava. Faça essa experiência, você vai ver como é importante para você. E também permita-se perdoar. Eu penso que dê esse luxo de se perdoar primeiro. Não fique esperando. Quem perdoa, ele ganha, é ele que está ganhando, não é a outra pessoa, não. Você livra-se desse veneno que faz o mal. Aliás, Shakespeare dizia, quando você tem um desejo de vingança, você está bebendo um veneno e quer que o outro morra. Não, está fazendo mal para você, você que está se envenenando, você que está morrendo aos poucos. Então, perdoe-se e procure identificar-se cada vez mais com a sua pessoa, com o meio ambiente que você vive, com as pessoas que você convive. Lógico, ninguém quer fugir do problema.
Tem hora que você precisa se afastar, mas quando você volta muito mais decidido para enfrentar a realidade e vai ver que a realidade não era isso que muitas vezes você pensava. Então, lógico que eu não estou relativizando. Quem vive angústia é uma situação complicada, diríamos assim, mas tudo se resolve nesta vida. Por isso, buscando sentido para a angústia, quando você dá uma nova roupagem, melhor dizendo, para aquilo que você está vivendo, você vai começar a perceber, não era bem isso, pode ser totalmente diferente. Que você aproveite desses nossos minutos de reflexão e que você possa crescer e amadurecer cada vez mais, que é o desejo que eu tenho para comigo também. Estamos aqui para entrarmos no processo do autoconhecimento. Não vamos abrir mão disso, porque na medida com que você ama, com toda certeza você vai amar as pessoas que estarão do teu lado. Tudo de bom para você.